as palavras são as mesmas. Diz assim, segundo livro de Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 18, vai dizer assim: E no 7º dia, contudo, o menino morreu. E os anciões de Davi tinham receio de lhe dar a notícia de que a criança havia falecido. Comentavam: quando o menino estava vivo, não lhes aconselhamos e ele não nos atendeu. Como podemos agora dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma insensatez. Mas Davi notou que seus oficiais cochichavam entre si e compreendeu que o seu filho estava morto. E indagou-lhes Davi: o menino morreu? Durante do que eles afirmaram: sim, Senhor. Então, imediatamente Davi se levantou do chão, lavou-se, pôs o perfume e mudou as vestes. Depois entrou no santuário do Senhor e se prostrou, e retornou para casa e mandou que servissem refeição e comeu. Amém? Hoje eu quero trazer uma palavra com o tema depois da má notícia. Depois da má notícia. Eu estava pedindo a Deus uma palavra para essa noite. Louvado seja Deus, e Deus falou forte comigo. Eu confesso aos irmãos que até já preguei essa mensagem, mas o Espírito Santo trouxe ao meu coração esse texto. Louvado seja Deus, que vai falar de um dos maiores homens da Bíblia. Um homem que foi considerado, louvado seja Deus, o homem segundo o coração de Deus. Mas a Bíblia diz que esse mesmo homem, louvado seja Deus, ele pecou. Ele cometeu erros, ele, louvado seja Deus, tropeçou na sua vida. A Bíblia vai dizer, e eu acho interessante isso na Bíblia, louvado seja Deus, quando a Bíblia não aponta só, louvado seja Deus, os grandes acertos dos homens de Deus, dos heróis da fé. Mas a Bíblia, louvado seja Deus, Deus permitiu com que os escritores da Bíblia deixassem bem claro, ou deixassem explícito na Bíblia, louvado seja Deus, também os erros, louvado seja Deus, daquelas pessoas. Sabe por quê? Eu entendo que Deus permitiu isso para que nós não achássemos, louvado seja Deus, que nós somos super-heróis, que nós não podemos pecar. Se os grandes homens da Bíblia pecaram, nós também podemos passar por isso. Mas o mesmo Deus que perdoou, que resgatou, que trouxe de volta, louvado seja Deus, que levantou, que exaltou aquele que caiu, louvado seja Deus, é o mesmo nesta noite, que está aqui para nos levantar, para nos exaltar, para nos colocar de pé, para nos dar uma nova história na nossa vida. Tem alguém que crê nisso e pode levantar a sua mão e glorificar o nome de Jesus? O texto sagrado vai dizer que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Deus, por sua vez, deu grandes vitórias a Davi. Deus, por sua vez, louvado seja Deus, fez com que Davi derrubasse gigante. Deus fez com que Davi vencesse exércitos poderosíssimos. Deus, ele fez com que Davi, louvado seja Deus, fizesse muitas coisas. Glória a Deus. Mas aí, alguns versículos atrás, vai dizer que era tempo dos reis estarem na guerra e Davi ficou em casa. Eu tenho uma mensagem que eu prego, que eu digo, que eu falo sobre, louvado seja Deus, os perigos de ficar em casa. Numa outra oportunidade, quando Deus permitir, vou pregar ela aqui. Mas a Bíblia vai dizer que Davi ficou em casa. E no dia que Davi ficou em casa, louvado seja Deus, a Bíblia diz que ele, louvado seja Deus, se levantou, louvado seja Deus, e ele vai para a janela do seu palácio, e ele avista uma mulher muito bonita, que estava se banhando, louvado seja Deus, e a Bíblia diz que ele chama aquela mulher, coabita com ela, louvado seja Deus, e ali, louvado seja Deus, é gerado um filho. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que Davi, a partir daí, desencadeia uma série de acontecimentos ruins na sua vida, na sua família, no decorrer da sua família. E a Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que Davi, louvado seja Deus, ele mata um homem por causa disso, orquestra o assassinato de um homem por causa dessa situação. E a Bíblia diz que agora o marido dessa mulher está morto, ele traz essa mulher para dentro da sua casa, louvado seja Deus, e nasce um menino. Mas diz a palavra do Senhor que o menino, louvado seja Deus, adoece, louvado seja Deus, e ele passa, louvado seja Deus, a agonizar.
E ali, louvado seja Deus, Davi, quando ele recebe a notícia, olha, o menino está doente, louvado seja Deus, o menino, louvado seja Deus, está prestes a morrer. Quantos de nós, louvado seja Deus, que recebemos más notícias? Quantas vezes, louvado seja Deus, a má notícia ela pode vir por uma mensagem do WhatsApp, por um telefonema, louvado seja Deus, a má notícia pode bater na nossa porta, a má notícia, louvado seja Deus, ela pode chegar, louvado seja Deus, através de outra pessoa, louvado seja Deus, a má notícia ela pode chegar de diversas maneiras na tua vida, louvado seja Deus, mas eu sempre digo e vou dizer, o problema não é a má notícia, o problema, louvado seja Deus, é o que você vai fazer com a má notícia. A Bíblia diz que Davi, ele entra no quarto e ele fica ali, louvado seja Deus, de joelho, desesperado. A Bíblia diz que Davi, louvado seja Deus, ele começa, louvado seja Deus, e a Bíblia diz que Davi não quer ouvir ninguém, que Davi não quer falar com ninguém. O texto que nós acabamos de ler vai dizer que os seus oficiais, que os seus anciões tentam até falar com ele, tentam até, louvado seja Deus, argumentar com ele, mas o menino está doente, o menino está morrendo, louvado seja Deus, e Davi não quer falar com ninguém. Muitas vezes, louvado seja Deus, nós também nos comportamos dessa maneira. Quando a má notícia chega, o desespero bate, louvado seja Deus, nós queremos fazer, louvado seja Deus, do nosso jeito, da nossa maneira, do nosso jeito, louvado seja Deus, e foi o que Davi fez. Glória a Deus. Mas diz a palavra do Senhor que chegou um momento que a notícia piorou. Eu queria dizer para você que antes de melhorar, louvado seja Deus, que vai ser sempre melhoras. Não, mas tem hora, irmão Jefferson, que, louvado seja Deus, a má notícia vem, em vez de melhorar, ainda piora antes da coisa melhorar. As coisas, louvado seja Deus, elas muitas vezes, louvado seja Deus, elas se complicam ainda mais. Mas um pastor famoso, ele vai dizer, louvado seja Deus, que Deus, ele complica, louvado seja Deus, recomplica, depois descomplica e depois explica porque complicou. Deus tem os seus caminhos. Deus, louvado seja Deus, ele tem os seus caminhos de como, louvado seja Deus, ele fazer. Fica tranquilo, louvado seja Deus, pode vir a má notícia que for, pode, louvado seja Deus, a coisa pode até piorar, mas eu vim aqui nessa noite com uma palavra do céu para a tua vida. Deus está com vocês, Deus está com a gente, Deus, ele está conosco, louvado seja Deus, e se Deus estiver conosco, pode vir a pior notícia que for, louvado seja Deus, mas se você confiar, a má notícia vem logo depois, a boa notícia vem logo depois, a boa notícia vem logo depois. O texto sagrado vai dizer que Davi está ali. A coisa complicou, o menino morre e os anciões, os servos de Davi estão ali, louvado seja Deus. E agora, como é que nós vamos dar notícia para eles? Eles estão ali na porta cochichando, vendo Davi largado no chão. Louvado seja Deus, como é que nós vamos dizer? Davi era um guerreiro experiente. Davi, louvado seja Deus, ele era um homem, louvado seja Deus, que ele tinha, louvado seja Deus, que ele tinha a prática de ter a visão de tudo que estava acontecendo à sua volta, por mais cansado que ele estivesse, por mais situação, e ele percebeu aquela situação. Ele percebeu, louvado seja Deus, o que estava acontecendo, e ele olha para aqueles homens ali e diz assim: o menino morreu, não é verdade? O menino morreu, e aqueles homens, louvado seja Deus, dizem para ele: morreu. E ele, louvado seja Deus, aí eu fico imaginando a reação daqueles homens, Cosmo. Agora eles estavam dizendo, eles falaram agora que Davi vai desesperar, chegou a má notícia, o menino morreu. Agora, louvado seja Deus, aqui nós vamos, louvar, agora que vai acontecer, agora que Davi vai, louvado seja Deus, cometer, aqui nessa linguagem diz que Davi vai cometer uma insensatez, em outra linguagem vai dizer, Davi vai cometer uma loucura. Mas a Bíblia diz que quando Davi recebe a notícia, a má notícia, louvado seja Deus, ele vai fazer algumas coisas que eu e você devemos tomar por exemplo. A primeira coisa que Davi vai fazer, louvado seja Deus, e que eu e você precisamos fazer. A Bíblia diz que Davi levantou-se. Eu preguei esses dias em uma outra igreja e eu disse para os irmãos, louvado seja Deus, que uma das ordens de Deus para a nossa vida é levanta. Porque tem muita gente que quando recebe uma notícia, o negócio dele é ficar prostrado. Ah, eu vou me prostrar aqui, louvado seja Deus, eu vou ficar aqui, porque agora a má notícia chegou, eu não sei o que eu vou fazer. Não, a Bíblia diz que Davi ele se coloca de pé,
louvado seja Deus, ele se coloca, louvado seja Deus, numa posição de agora, louvado seja Deus, de ataque, louvado seja Deus, de caminhar, de andar, louvado seja Deus. Sabe o que Deus está dizendo para você? Chegou uma notícia, levanta-te, se coloque na posição de andar, se coloque na posição de caminhar, se coloque na posição, louvado seja Deus, de ir em frente. Davi se levantou, louvado seja Deus, e nós temos que nos levantar, porque a missão do diabo, louvado seja Deus, é querer que nós nos prostramos. A missão do diabo, louvado seja Deus, é querer que nós ficamos prostrados. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Qual que foi, louvado seja Deus, a estratégia do rei? Daqueles homens que estavam contra eles: vamos criar um decreto. Talvez o decreto na tua vida é um decreto que é para você se prostrar, mas hoje Deus te trouxe nesse culto dizendo para você: levanta-te, levanta-te, se coloca de pé, se coloca em posição de caminhar, se coloca em posição de andar, se coloca em posição de ir em frente, se coloca em posição, louvado seja Deus, de ir para frente, louvado seja Deus. É noite de se levantar, é noite de ir para frente, é noite de caminhar. Deus está falando para você nesta noite: levanta-te. Glória a Deus. O texto vai dizer que Davi se levantou. Se levantar, louvado seja Deus, é estar, louvado seja Deus, em posição de andar, de caminhar. Aí a Bíblia diz, louvado seja Deus, que Davi, após ele ter se levantado, louvado seja Deus, a Bíblia diz, e ele lavou-se. Porque quem está no chão, louvado seja Deus, ele fica, louvado seja Deus, empoeirado, fica sujo. Lembra quando a gente era gurizinho, pequenininho? A mãe da gente falava, louvado seja Deus, a gente deixava a gente brincar o dia inteiro, rolava na lama, louvado seja Deus. Mas quando a gente entrava para dentro de casa, qual era a primeira coisa que ela falava? Vai tomar banho. Quando, louvado seja Deus, a gente vai mandar as crianças, louvado seja Deus, chega a hora de comer, o que a gente fala para eles? Vai lavar a mão para comer. Porque, louvado seja Deus, nós precisamos nos levantar, mas as coisas que estavam, louvado seja Deus, que vieram do chão, não pode continuar na nossa vida. As coisas que eram do tempo que nós estávamos prostrados, elas não podem continuar na nossa vida. Vamos nos colocar de pé, mas vamos deixar as coisas do tempo de prostramento para trás. Vamos deixar as coisas, louvado seja Deus, do tempo que nós nos prostrávamos, louvado seja Deus, para um passado. Agora é tempo de se levantar, é tempo de caminhar. Vamos nos despir de todas as coisas, louvado seja Deus, que ficaram para trás. Paulo, louvado seja Deus, ele vai escrever, ele vai dizer: e esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Só quem vai prosseguir para o alvo, levante a mão para adorar, levante a mão para glorificar o nome santo do Senhor. Só quem vai seguir para o alvo, louvado seja Deus. Vamos nos lavar, vamos nos limpar, vamos tirar, louvado seja Deus, tudo que era do tempo que nós estávamos prostrados. Glória a Deus. Eu disse e volto a dizer: o problema não é a má notícia. O problema, louvado seja Deus, é o que nós fazemos depois da má notícia. Davi poderia continuar prostrado, mas Davi se levantou. Davi, louvado seja Deus, ele poderia se levantar, mas falou: eu não quero comer, eu não quero tomar banho, louvado seja Deus, eu não quero mais fazer mais nada. Mas a Bíblia diz que Davi pegou, a primeira coisa que ele vai, se fosse hoje, vamos dizer assim, é que ele vai debaixo do chuveiro, tirar tudo que estava do chão, tudo que estava da terra, tudo que estava, louvado seja Deus, no chão. Louvado seja Deus, agora ele se levanta, louvado seja Deus, e ele vai se lavar. Todos nós, louvado seja Deus, temos coisas que nós precisamos tirar do tempo que nós estávamos prostrados. Porque quem está prostrado está desanimado, mas quem está se levantando, louvado seja Deus, tem que estar animado. A gente que muitas vezes trabalha, louvado seja Deus, quando acorda cedo, louvado seja Deus, dá um desânimo. Mas a gente, louvado seja Deus, tem que trabalhar, tem que caminhar. E aí a gente vai, louvado seja Deus, até meio sem vontade, louvado seja Deus, mas a gente levanta, toma banho, louvado seja Deus, coloca o uniforme, quem usa o uniforme, louvado seja Deus, vai, chega lá no trabalho e começa a trabalhar, louvado seja Deus, e assim vai. Na vida espiritual não é diferente. Você pode estar aqui, louvado seja Deus, até se arrastando, você pode estar aqui, louvado seja Deus, sem força, mas Deus está dizendo: tira tudo que não, louvado seja Deus, que é do tempo que você estava prostrado, deixa Deus te limpar, deixa Deus purificar, louvado seja Deus, com o seu poderoso sangue. Que Deus, louvado seja Deus, ele tem vitória para a tua vida. A má notícia veio, mas a má notícia é só um momento, é só, louvado seja Deus, um momento. O que Deus
tem para você, louvado seja Deus, não é esse momento, louvado seja Deus, é só um momento para você ter entendimento, para você, louvado seja Deus, viver esse tempo, para ter experiência, mas o que Deus tem para você é muito melhor, o que Deus tem para você é muito melhor. Se tem alguém aqui comigo que acredita, levante a sua mão para adorar e bendizer o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Sabe o que a Bíblia diz? Davi se lavou-se. E o texto continua dizendo, aleluia, Davi se levantou do chão, lavou-se, pôs o perfume. Em outra linguagem vai dizer que se ungiu, porque o perfume daquela época, louvado seja Deus, ele era, louvado seja Deus, o óleo, com mirra, com, louvado seja Deus, com nardo. Louvado seja Deus, em uma outra linguagem vai dizer que Davi ungiu com óleo. O óleo na Bíblia, louvado seja Deus, tem a simbologia da presença do Espírito Santo. Glória a Deus. O óleo na Bíblia, louvado seja Deus, ele tem, louvado seja Deus, tem ali, louvado seja Deus, a simbologia da presença do Espírito Santo. Deixa eu dizer algo para você. O Espírito Santo, louvado seja Deus, ele vem na nossa vida. Louvado seja Deus, e a Bíblia diz que eu e você somos uma casa. A Bíblia diz que nós somos uma casa e o Espírito Santo entra nessa casa e ele vai fazendo uma limpeza. A Bíblia diz que ele vai, louvado seja Deus, vai ajudando você a tirar tudo aquilo que, louvado seja Deus, não pertence, porque o Espírito Santo ele não é um intruso. Louvado seja Deus, ele é como se você fosse ajudar alguém a fazer uma mudança. O Espírito Santo vai pegando e fala, esse aqui, isso daqui, e esse sentimento que está aí dentro do seu coração, e essa mágoa que está dentro do teu coração, e esse, louvado seja Deus, essa tristeza. Aí você vai, louvado seja Deus, dizendo, eu repudio, eu não aceito. Louvado seja Deus, e a Bíblia diz que aí ele faz morada. Davi, depois que ele tirou tudo que não, louvado seja Deus, pertencia, ou louvado seja Deus, que era do tempo que ele estava prostrado, agora, louvado seja Deus, ele recebe a presença do Espírito Santo. Eu quero profetizar, receba a presença do Espírito Santo nessa noite, receba a presença do Espírito Santo, ele está aqui, louvado seja Deus, ele quer entrar na sua vida, ele quer transformar a sua vida, ele quer fazer morada em você. A Bíblia diz que Davi se ungiu com óleo, louvado seja Deus, a Bíblia diz, louvado seja Deus, que quando ele entra e faz a limpeza da casa, ele tem, louvado seja Deus, ele quer morar nessa casa, e louvado seja Deus, e não pode ter outro residente nessa casa, a não ser a presença do Espírito Santo, porque o mesmo texto que diz que ele faz a limpeza, diz que se a casa voltar a ficar vazio, louvado seja Deus, aquele que residia na casa, ele volta, louvado seja Deus, com 7 outros demônios, louvado seja Deus, para habitar na casa. Mas eu vim aqui nessa noite dizer que as casas aqui presentes nesta noite vão receber a presença do Espírito Santo, e ele vai fazer morada, e ele vai fazer morada. Só quem recebe a presença do Espírito Santo adora, só quem recebe a presença do Espírito Santo glorifica, só quem recebe a presença do Espírito Santo vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória nessa noite. Glória a Deus. Oh, aleluia. Louvado seja o teu nome, Deus. Ele se ungiu. A Bíblia diz que ele, louvado seja Deus, derramou óleo sobre ele. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que na sequência, louvado seja Deus, ele mudou as vestes. E nós aqui não estamos falando de vestes, louvado seja Deus, materiais, ou de calça, ou de, louvado seja Deus, de saia. Não é isso. Nós estamos falando daquelas vestes que está lá, louvado seja Deus, no capítulo 51 de Isaías. Isaías, louvado seja Deus, diz assim, repete as palavras que mais tarde Jesus, louvado seja Deus, proferiu, louvado seja Deus, e o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu. E aí o texto continua dizendo que Ele trocou as vestes de cinza, louvado seja Deus, por vestes de louvor. No tempo, louvado seja Deus, dos hebreus,
Louvado seja Deus, nos tempos antigos. Glória a Deus. Louvado seja Deus, no momento de má notícia, no momento de situação contrária. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que aqueles homens, eles tiravam as suas vestes de linho. Eles tiravam as suas vestes, louvado seja Deus, que ali, as suas vestes chiquetosas, os seus cintos. Eles tiravam, louvado seja Deus, as suas vestes e colocavam, louvado seja Deus, as vestes, panos de saco. A Bíblia diz que eles raspavam as suas cabeças, louvado seja Deus, e derramavam sobre eles cinzas, louvado seja Deus, demonstrando uma humilhação, louvado seja Deus, perante Deus. Glória a Deus. Mas o texto vai dizer que quando, louvado seja Deus, ali Isaías vai dizer, louvado seja Deus, que quando o Espírito Santo vem sobre nós, que Ele está sobre a nossa vida, a Bíblia diz, louvado seja Deus, Isaías vai dizer, louvado seja Deus, e Ele trocou as minhas vestes. Sabe o que Deus está dizendo? Hoje talvez você está vivendo debaixo das vestes da humilhação. Hoje você está vivendo, louvado seja Deus, debaixo, louvado seja Deus, das vestes. Louvado seja Deus, muitas vezes você está com as vestes de cinza, mas Deus quer tirar as vestes da humilhação e te dar vestes de louvor. Deus quer tirar vestes da humilhação, tirar as vestes da humilhação e te dar vestes de louvor. Quer te fazer, louvado seja Deus, quer exaltar você. Glória a Deus. Lembra de Mardoqueu? Mardoqueu, louvado seja Deus, ele era, louvado seja Deus ali, louvado seja Deus, o tio de Esther ou de Radassa. A Bíblia diz que quando eles receberam a má notícia de que Amã queria matar todos os judeus, a notícia ficou pior ainda, porque, louvado seja Deus, para ele, para Mardoqueu, louvado seja Deus, o Amã fez uma forca no fundo do quintal dele e falou: essa daqui é especial, essa aqui é para Mardoqueu. Aí sabe o que a Bíblia diz? Que a ordem de Deus foi: louvado seja Deus, entre em jejum. E a Bíblia diz que todos os judeus que moravam em Suzã naquela época, louvado seja Deus, eles foram lá. Eles, louvado seja Deus, rasparam suas cabeças, colocaram vestes, louvado seja Deus, ali as vestes de saco, derramaram cinza sobre as suas cabeças e começaram a orar, e começaram a buscar a Deus. A Bíblia diz que eles vão lá, louvado seja Deus, e falam, louvado seja Deus, a Mardoqueu vai falar com Esther. Esther se coloca, louvado seja Deus, na posição de ir falar com o rei. Louvado seja Deus, mesmo sabendo, louvado seja Deus, que se ela entrasse lá sem ser chamada, louvado seja Deus, ela poderia, louvado seja Deus, ser morta. Louvado seja Deus, receber uma ordem de execução. Mas enquanto Esther estava se preparando para ir falar com o rei, havia um povo orando, havia um povo, louvado seja Deus, clamando, havia um povo, louvado seja Deus, vestidos com vestes de humilhação, prostrado, louvado seja Deus, em cinzas. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? Que você, louvado seja Deus, se eu e você nos prostrarmos, louvado seja Deus, nos colocarmos, eu não estou falando aqui para você vestir vestes de saco e muito menos derramar cinza sobre a sua cabeça. Depois, louvado seja Deus, da morte de Jesus, hoje não é necessário mais fazer isso. Hoje basta você ter um coração quebrantado. Hoje basta você se colocar na presença de Deus, louvado seja Deus, com um coração quebrantado. Sabe o que vai acontecer? Louvado seja Deus, Deus vai ouvir a tua oração, Deus vai responder a tua oração. Tem alguém para crer no que eu estou falando aqui nessa noite? Deus vai ouvir a tua oração, Deus vai ouvir a tua oração, Deus vai ouvir a tua oração. Glória a Deus. Só se você se colocar na presença de Deus. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que o costume era, se o rei estendesse o cetro, era um sinal de aprovação. Glória a Deus. Se o rei não estendesse o cetro, louvado seja Deus, era sinal de execução, que louvado seja Deus, seria executado. Talvez, louvado seja Deus, você também precisa, louvado seja Deus, de uma aprovação de Deus. Talvez nessa noite você entrou aqui e você precisa que Deus ele estenda o cetro para a sua vida nessa noite. Talvez aqui nesta noite você precise que Deus, louvado seja Deus, ele estenda o cetro para uma causa que você está, louvado seja Deus, clamando. Sabe o que Deus te trouxe aqui nesse culto para dizer? Deus vai intervir na tua vida, Deus vai intervir na tua causa, Deus ele vai fazer na tua vida. Você só precisa crer, você só precisa crer. Glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz, que eles oraram
Sabe o Amã que perseguia eles? Louvado seja Deus, morreu na forca que ele fez. Glória a Deus. Sabe, louvado seja Deus, o que o rei fez? Chamou Mardoqueu, o perseguido, o humilhado, e falou para ele: Mardoqueu, vem cá. Está aqui o papel, está aqui a caneta, está aqui o anel real. Escreve tudo o que você precisa, tudo que você quer que seja feito aos judeus. Escreve aí e sela com o anel real. Quando eu li isso, louvado seja Deus, nesse texto, quando eu li essa passagem bíblica, louvado seja Deus, eu dei um glória a Deus bem alto. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo para mim e para você, louvado seja Deus, que o papel, a caneta e o anel real está na sua mão, na minha mão, na nossa mão. Pode escrever o que você precisa, pode escrever, louvado seja Deus, quando aquele anel real, louvado seja Deus, ali, louvado seja Deus, quando alguma pessoa tinha um documento com aquele carimbo daquele anel real, sabe o que queria dizer? Que não podia ser revogado. Sabe o que eu quero dizer para você? Está aqui, louvado seja Deus, tudo que Deus tem preparado e prometido para você está aqui na palavra. E Ele está dizendo assim: sabe quais são os meus pensamentos para você? É de paz, é de prosperidade. Sabe quais são os meus pensamentos para você? Louvado seja Deus, é que nenhum dos meus pensamentos pode ser impedidos. Louvado seja Deus. Então Deus está dizendo: é só você começar a escrever, começa a falar para Deus o que você precisa, começa a falar para Deus o que você almeja, começa a falar para Deus o que você precisa, porque Deus está dizendo: eu vou mudar as vestes. Aqueles que muitas vezes olhavam para você, olhavam para a sua vida, para a sua família e diziam: louvado seja Deus, olha aí o humilhado, olha aí o derrotado, derrotada. Louvado seja Deus, eles vão ter que ver o que Deus vai fazer na tua vida. Louvado seja Deus, Deus vai mudar as suas vestes, Deus vai mudar a história. Louvado seja Deus, e você não vai ser mais rotulado como você é hoje, mas Deus vai mudar a história da tua vida. Alguém aqui para crer e dar uma glória nessa noite? Aleluia. Deus está dizendo: eu vou mudar as tuas vestes, eu vou mudar as tuas vestes, eu vou mudar, eu vou mudar. Glória a Deus. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que mesmo Mardoqueu, louvado seja Deus, que foi, louvado seja Deus, humilhado, Glória a Deus. o rei exalta ele, louvado seja Deus, e coloca ele no lugar de Amã. Tem um hino, louvado seja Deus, eu não me lembro quem canta, mas que fala, louvado seja Deus, que a roda gigante gira, que hoje muitas vezes nós estamos embaixo, mas amanhã nós podemos estar em cima. Glória a Deus. Talvez, louvado seja Deus, a linguagem que está sendo utilizada, louvado seja Deus, é uma linguagem mais popular para que as pessoas possam entender, mas é isso que a Bíblia diz, que aqueles que se humilham, louvado seja Deus, eles são exaltados. Deus está dizendo: eu tenho exaltação para a tua vida, eu tenho exaltação para a tua vida, eu tenho exaltação para a tua vida. Deus está dizendo: eu quero exaltar você. Glória a Deus. A Bíblia diz que Davi se levanta, que Davi, louvado seja Deus, ele entra, louvado seja Deus, ele se lava. A Bíblia diz que Davi se unge, e a Bíblia diz que Davi mudou as vestes. Mas a Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que depois Davi entrou no santuário. Davi entrou no santuário. Porque muitas vezes, irmãos, o que acontece muitas vezes com as pessoas? Louvado seja Deus, elas não se preparam para entrar no santuário. Entrar no santuário quer dizer ter uma vida, um relacionamento com Deus. O santuário era a igreja daquele tempo. Mas para nós aqui hoje, o santuário, louvado seja Deus, é um relacionamento com Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que Davi não entrou no santuário e não pediu a harpa para o levita. Não pediu, louvado seja Deus, os manuscritos para o profeta. Não pediu, louvado seja Deus, ali a escola sacerdotal, não. O texto diz que Davi entrou no santuário e adorou a Deus. Eu sei que muitas vezes, mediante a má notícia, não é fácil adorar.
Eu sei que muitas vezes, louvado seja Deus, diante da má notícia, não é fácil adorar. Mas se você adorar, sabe o que Deus diz para nós? Louvado seja Deus, que é aí que a história vai mudar. Glória a Deus. A nossa fé, ela não é, louvado seja Deus, é medido por aquilo que nós falamos, mas é por aquilo que nós agimos. É da maneira que nós agimos diante muitas vezes da má notícia. Lembra de Paulo e Silas? Olha que situação complicada. A Bíblia diz que eles vão lá, faz uma oração para uma moça, expulsa o demônio da vida daquelas moças, e aí a Bíblia diz que sabe qual foi o prêmio que eles receberam por fazer uma oração de libertação? Foi levado para a cadeia. A Bíblia diz que não foi colocado em qualquer cadeia, foi jogado lá, louvado seja Deus, na última cela, louvado seja Deus, num lugar mais escuro, mais fedorento que tinha naquela prisão. Mas sabe o que diz a palavra do Senhor? Que no momento que perto da meia-noite, eles começaram a cantar um hino. Perto da meia-noite eles começaram a adorar a Deus. Aí eu quero deixar uma pergunta para a tua meditação. O que é que você faz no momento da má notícia? O que é que você faz no momento da má notícia? Louvado seja Deus, talvez, louvado seja Deus, adoração e murmuração são palavras parecidas. Mas a adoração, louvado seja Deus, ela vai levar você, louvado seja Deus, a ter as cadeias, as portas abertas. A murmuração, louvado seja Deus, vai fazer você passar mais tempo nesse deserto. A reclamação, louvado seja Deus, vai fazer você passar mais tempo no deserto. Vai fazer você, louvado seja Deus, caminhar mais tempo no sol causticante. Louvado seja Deus, na terra seca. Louvado seja Deus, num lugar, louvado seja Deus, terrível. Mas se você tiver adoração nos teus lábios, Deus está dizendo, louvado seja Deus, as cadeias vão cair, as portas vão se abrir e o milagre vai acontecer na tua vida. O que é que tem nos teus lábios nessa noite? É uma pergunta do Espírito Santo para você. Glória a Deus. Glória a Deus. Adoração ou murmuração? Adoração. Louvado seja Deus, porque nós precisamos adorar. Por causa da murmuração, louvado seja Deus do povo de Israel, louvado seja Deus um trajeto que eles iam fazer, louvado seja Deus que duraria, louvado seja Deus 40 dias aproximadamente, durou, louvado seja Deus 40 anos. E sabe o que aconteceu? De milhares de pessoas que saíram, só 2 conseguiram entrar na terra prometida. Se essa história se repetisse hoje, louvado seja Deus, o primeiro era eu. Onde está o segundo? Dê glória a Deus, dê glória a Deus. Louvado seja Deus, é noite para você adorar, é noite para você glorificar o nome santo do Senhor. Deus tem uma terra prometida, Ele disse, eu vou vos preparar lugar, e quando estiver tudo pronto, eu vou voltar e vou vir buscar vocês. Louvado seja Deus, Deus tem uma terra prometida para nós. A minha função e a sua, louvado seja Deus, é continuar caminhando e adorando, é continuar a estar no santuário do Senhor e estar glorificando o nome de Jesus, é estar adorando, porque a adoração vai fazer com que as cadeias caiam. Glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz. Perto da meia-noite eles começaram a cantar um hino. Eu imagino, e diz a palavra do Senhor, que os outros presos ouviam. Talvez quando eles chegaram lá na cadeia, os outros presos começaram a falar para ele assim, ei, ó, daqui vocês não saem mais. Caiu aqui, meu amigo, daqui não tem mais saída. Talvez o Pedro falar, aqui nós sofremos, que só Deus para ter misericórdia. Talvez você está ouvindo a voz de outros presos dizendo para você, não adianta servir a Deus, não adianta orar a Deus, não adianta, louvado seja Deus, louvado seja Deus, eu já fui tanto tempo da igreja e não recebi nada. Não ouça a voz dos outros presos. Quem tem que ouvir a sua voz, louvado seja Deus, são os presos que estão lá, são aquelas pessoas que estão nas garras do inimigo. Quem tem que ouvir a sua voz, louvado seja Deus, não vai lá naquela igreja, não vai lá naquele culto na garagem, não vai lá porque não, irmãos, quem tem que ouvir, louvado seja Deus, a sua voz é dizer, eu fui lá, eu fui abençoado, eu fui lá, eu ouvi uma palavra de bênção, eu fui lá, louvado seja Deus, Deus tem falado comigo. Sabe, eu imagino que aqueles homens, eles tinham tudo para parar a gospel.
Eles tinham tudo para concordar com aqueles homens. Eu não sei que horas que eles foram presos, mas diz a palavra do Senhor, louvado seja Deus, que eles começaram. Eu não sei qual foi o hino que eles cantaram, mas eu imagino, louvado seja Deus, que eles levantaram um louvor de adoração. Eu imagino, louvado seja Deus, tem um hino que diz, louvado seja Deus, que a pessoa imagina que eles começaram a cantar: aleluia, aleluia, aleluia. E eles começaram a adorar a Deus. Continue: aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aí, irmão, sabe o que aconteceu? Louvado seja Deus, a Bíblia diz que agora, louvado seja Deus, as cadeias, louvado seja Deus, as paredes daquela prisão começaram, louvado seja Deus, a se movimentar. Louvado seja Deus, e não era qualquer parede, porque a prisão daquele tempo não era construída de pré-moldado como era hoje, não. Elas eram construídas de rochas que tinham, louvado seja Deus, metros de largura. Louvado seja Deus, mas quando Deus quer libertar alguém, louvado seja Deus, quando Deus ele quer fazer a obra na vida de alguém, não importa o tamanho da barreira, Deus faz estremecer. A Bíblia diz que à meia-noite houve-se um terremoto, que à meia-noite, louvado seja Deus, houve-se aquela cadeia começou a estremecer. Sabe o que aconteceu com os cadeados? A Bíblia diz que os cadeados, louvado seja Deus, começaram, louvado seja Deus, a se abrir. Sabe o que a Bíblia diz? Que as portas começaram a ser escancaradas. Eu vou profetizar e só recebe quem quer nessa noite. Louvado seja Deus, as portas que estão fechadas vão começar a se abrir. Louvado seja Deus, pode ser a porta daquele coração puro, pode ser a porta, louvado seja Deus, daquele emprego que está fechada, pode ser, louvado seja Deus, a porta, louvado seja Deus, daquela cura que você precisa, pode ser a porta, louvado seja Deus, que for. O Deus que eu estou pregando aqui nesta noite é o Deus que abre qualquer porta. Só quem crê glorifica e exalta o nome do Senhor. Eu vim aqui pregar que tem um Deus que abre porta. Eu vim aqui pregar que tem um Deus, louvado seja Deus, que ele estremece. Louvado seja Deus, se você entrar no santuário e adorar, se você entrar no santuário e glorificar o nome dele, louvado seja Deus, mesmo que tenha uma má notícia sobre a tua vida, mesmo que tenha uma má notícia sobre vivendo, louvado seja Deus, que você esteja vivendo o momento da má notícia. Aleluia, Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Glórias a Deus, glória a teu nome, meu Deus. Aleluias. Eu quero convidar você para fechar os teus olhos nesta noite. Aleluia. Oh, aleluia. Glórias a Deus. O Deus que abriu as portas para Paulo e Silas. O Deus, louvado seja Deus, que abriu as portas daquela prisão. Ele está vendo você aqui nessa noite. Glórias a Deus. E eu queria convidar você, para você, louvado seja Deus agora, louvado seja Deus, por alguns segundos, Aleluia, Jesus. meditar na má notícia que está assolando a sua vida nessa noite. Oh, aleluia. Glória a teu nome, meu Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Glórias a Deus. Pastor, a má notícia que está assolando a minha vida é um problema familiar. Pastor, o problema que está assolando a minha vida talvez é um problema financeiro. Pastor, o problema que está assolando a minha vida é um problema na vida sentimental. Pastor, o problema que está assolando a minha vida é um problema na vida, louvado seja Deus, espiritual. Mas hoje é noite, louvado seja Deus, de renovo para a tua vida espiritual nessa noite. Glórias a Deus. Oh, aleluia. Eu quero que você agora, louvado seja Deus, se você tem fé, se você acredita na palavra que eu preguei. A Bíblia diz que Davi entrou no santuário e ele adorou ao Senhor.
Glórias a Deus. Aleluia. Davi adorou o Senhor. E sabe o que aconteceu? Louvado seja Deus, o menino morreu. Mas na vida de Davi, louvado seja Deus, Deus deu um Salomão para ele. E eu quero profetizar sobre a tua vida. Louvado seja Deus, Deus tem um Salomão para você. Deus tem, louvado seja Deus, um novo tempo para a tua vida. Deus tem um novo tempo para a tua história. Louvado seja Deus. Vamos declarar nesta noite, vamos adorar ao Senhor. Comece a adorar a Ele. Comece a liberar, louvado seja Deus, um canto de glória, um canto de aleluia. Comece a glorificar a Deus nesta noite. Comece a dizer, louvado seja Deus, como a gente cantou essa noite. Comece a declarar a Ele a glória, a Ele o louvor. Louvado seja Deus, comece a adorar. Levante as suas mãos para o céu agora e comece a glorificar o nome santo do Senhor. Aleluia. Deus poderoso, Deus eterno. Aqui tem pessoas, Senhor, diante da má notícia. Aqui tem pessoas, Senhor, diante, Senhor meu Deus, ó Pai, de notícias extremas, Senhor. Ó Deus, vai derramando da Tua graça agora sobre a vida deles, Pai. Vai quebrando as barreiras, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai quebrando, Senhor, as barreiras, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai quebrando, Senhor meu Deus, ó Pai, as barreiras agora. As cadeias que prendem, Senhor.